Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu já tava rindo aqui, galera, porque nós vamos reagir a um clássico. Olha, trazendo os clássicos da internet aqui para vocês, hein? Vamos reagir ao Nando Moura do Velho Testamento. Sim, o Nando Moura da época que ele morava com a mãe. E o vídeo é um clássico, absoluto. Vocês já devem ter visto até React, mas enfim, é atemporal e com certeza vocês vão gostar. Eu não vi, até porque eu jamais clicaria nisso aqui se não fosse para gravar, porque, enfim, o título é Karl Marx, o Anticristo. Vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem. Isso aqui é atemporal, cara, isso aqui é maravilhoso. Então, sem mais enrolação, vamos ao Nandinho do Velho Testamento. Karl Marx foi talvez o maior filho da puta da história da humanidade. A partir do momento que você estuda quem foi Karl Marx, o que ele fez, os regimes que ele influenciou, é bom que ele já começa. Já começa. Se o Karl Marx desperta a ira de gente que nem o Nando Moura, já gostei, já tá bom, cara. Mas vamos lá, vamos ver. Os regimes que ele influenciou, que mataram melões, né? Mataram melões. Vamos ver. Será que vai ter bingo do genocídio comunista? Acho que vai ter, hein, galera? Eu chuto, hein? Quem dá mais? Vamos lá, 100 milhões? 200 milhões? Coloquem aí no chat. Qual o número de mortos pelo comunismo ele vai chutar? Eu vou chutar, hein? 100 milhões de mortos. Redondo, bonito, né? Vamos ver. Inegável que Karl Marx foi o maior bandido que o mundo já viu. No vídeo passado, eu estava falando a respeito do jogo Assassin's Creed Syndicate, onde eles colocam Karl Marx como bonzinho, né? Ele é o herói ali, está. Ai, cara, aí, viu só? O Boomer Gamer, puto, tá? Puto porque botaram o Karl Marx no joguinho. Essa aí eu confesso que eu não esperava. Não esperava o Nando Moura Gamer puto porque botaram o Karl Marx no joguinho, tá? Mas tá ficando bom, tá cada vez melhor. Eu disse que hoje era pra rir, então vamos rir. Tá pedindo para que você lute em prol dos trabalhadores. Nada pode estar mais longe da verdade. Nada pode estar. Então o quê? Vamos lutar em prol dos capitalistas, então, Nando Moura? É isso? Nando Moura é um capitalista, gente. Sabia que ele se dizia capitalista? Ele era um capitalista, ele vendia cursos na internet. Toma cartola na propaganda. Eu lembro dessa época aí. Mais longe da verdade. E as pessoas aqui, mas Marx foi necessário para a época. As condições da Revolução Industrial eram terríveis. Marx foi necessário. O comunismo, na teoria, é maravilhoso. Para que você possa ver o despreparo das pessoas ao falar a respeito disso, o estudo que elas não têm. Quando eu digo aqui, Hitler foi marxista, a ideia por trás de Hitler é marxista. Hitler foi marxista. Aí o cara fala com raiva, com convicção, as pessoas não têm um estudo. Aí 5 segundos depois o cara manda Hitler foi marxista. Ai, cara, assim, ó. Eu disse que eu ia rir, galera, assim. Mas se você tá chegando agora, o rei tá perdido, então assim, calma, tá? Hitler, ele era ferrenhamente antimarxista, tá? No livrinho dele lá, que ele escreveu enquanto estava no Chilindró, onde ele descreve o que queria, o que pensava, a ideologia dele, ele deixa isso muito claro. Tá? O que mais tem é discurso do Hitler na internet, falando que quer enterrar o marxismo, né? Falando que são os grandes inimigos dele, cartazes espalhados nos eventos, perseguição aos textos, aos autores. Assim, gente, claro que se fala muito no Holocausto por causa dos judeus, mas não, tá? Além dos judeus, rodaram na mão do Hitler os comunistas, né? Bem como todo mundo que era LGBT, ciganos, negros. Então, assim, é muito engraçado, sabe? É muito engraçado. Vamos ver se eu tô certo. Agora ele vai dizer que o partido do Hitler era o nacional-socialismo. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
E aí, para completar o bingo, ele vai dizer, viu, é o PT da Alemanha, Partido dos Trabalhadores, que é marxista porque é o socialismo, né? Nacional-socialismo igual socialismo. Da mesma maneira que cavalo marinho é um cavalo, que peixe-boi é um boi, né? Que o PSB é um partido socialista. E aí, de novo, você está chegando agora no rolê, socialismo é uma palavra polissêmica, anterior a Marx, a ideia da construção científica da teoria socialista, tá? É anterior a isso. Então, nem todo socialismo é marxista, nem todo socialismo é sequer de esquerda, né? Se você quiser dizer aí que o Hitler era socialista, sim, nacional-socialista, que é mais conhecido como nazista. E isso não só é de direita, como é de extrema direita, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu tô certo, se ele vai por esse caminho aí. Vamos ver. Hitler lutava contra os comunistas. Sim, quem mais matou comunistas na história do mundo foi Stalin, você sabia? Então você veja o despreparo das pessoas. Vou colocar aqui um trecho. Não, tá, galera, isso também é falso, tá? Assim, quem mais matou comunista na história foram os capitalistas, né? Dentre eles os nazistas, né? E boa parte deles naquilo que ficou conhecido como Guerra Civil, que de civil não tinha merda nenhuma, tá? Que era uma invasão da União Soviética disfarçada de Guerra Civil, tá? Então, assim, aqui não vai ter esse papo não, tá? De ficar de xexexê, né, não sei o que, não. Entendeu? Stalin matou um monte de nazista, tá? Vamos começar por aí. Stalin matou um monte de nazista. Aliás, tá? De cada 10 nazistas que tombaram na Segunda Guerra, 8 foi o Exército Vermelho que derrubou. Assim como quem mais morreu na guerra foram os soldados do Exército Vermelho. Então, se alguém foi responsável por eliminar os nazistas da Alemanha daquela época, esse alguém foi o camarada Koba, tá? Então, respeite o moço, ele tem bigode grosso, tá bom? De um vídeo a respeito de Hitler ser marxista. Lenin's death in 1924, the New York Times published a small article, which at the time went almost unnoticed. It was about some newly established party in Germany. The National Socialist Labour Party, of which Adolf Hitler is patron and father, persists in believing that Lenin and Hitler can be compared. Who's speaking? A certain Dr. Goebbels. On the speaker's assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight, a faction war opened with whizzing beer glasses. Amazing. The future Nazi propaganda minister Goebbels was openly declaring that the difference between Lenin's communism and the Hitler faith was very slight. As we read, it didn't go down well with potential voters, so the Nazis changed their tactics. Ainda vamos derrubar meu vídeo ainda por causa dessas imagens aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar essas porra tudo ainda, mano. Mas assim, não precisa ter mais do que 2 neurônios para entender, né, o contexto do que estava sendo publicado ali, né? E eu nem sei qual é essa fonte, qual a origem desse vídeo aí que ele está usando, né? Mas não precisa ter mais do que 2 neurônios, no sentido de construir um projeto de organização, né, para a tomada do poder, né? E nesse sentido, eles poderiam olhar para alguma coisa que o Lenin fez. Aliás, assim, não é estranho a direita, a extrema-direita isso, gente. Tá? Na verdade, a forma partido desenvolvida por Lenin pode ser aplicada não só ao socialismo para a construção do comunismo. Embora seja para isso, e para isso ela foi desenvolvida, se você fizer algumas adaptações, existem muitos elementos que podem servir de inspiração. Há poucos dias eu estava dizendo que a gente vê táticas leninistas no MBL. Eu estou dizendo que o MBL é socialista? Não, eu estou dizendo que eles têm uma vanguarda, que eles têm um folhetim revolucionário, que eles organizam a base deles, que eles utilizam
parte da ferramentaria comum à organização partidária leninista. Entende? Para um propósito absolutamente oposto. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que está só começando. Their early campaign posters quietly disappeared. They never again publicly stressed their resemblance to communists. Mas que semelhança, cara. Não tem semelhança nenhuma. Isso aí tá com a maior cara daqueles vídeos, assim, daquelas produtoras, tipo Brasil Paralelo, sabe? Que parte de uma meia-verdade para construir uma mentira, né? Mas vamos lá, vamos continuar. In the inner the Nazis and Hitler were more... A medalha, cara. A medalha. Vocês já viram essa medalha, né, galera? Vocês já viram essa medalha, né? Ai, cara, isso aqui é uma caricatura, cara. O vídeo é uma caricatura, cara. O vídeo é uma caricatura. Não é possível, cara. Vamos deixar ele falar da medalha. Vamos lá. Será que ele vai dizer que é uma moeda? O que vocês acham aí, chat? Ele vai falar da moeda. Isso é uma moeda. Tá? Or outspoken. It often said that he had learnt a great deal from Marxism, from reading Marx, I mean. The whole of National Socialism is based upon it, he said, meaning doctrinally based. Tá, isso aí é fonte tirei do cu, tá, gente? Fonte tirei do cu, né? Não tem nenhum registro de nada parecido com isso. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. It was, they officially were called the National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were in Germany national socialists. So it's the same thing in reality, only slightly different interpretation. Levemente. Então você veja o despreparo das pessoas. Para que você entenda, aprenda a respeito de Karl Marx, que é o grande mal da humanidade hoje. Você acha que o Brasil está na merda hoje? Por quem? Por causa de quem? Por causa do capitalismo, né, seu quadrúpede? Seu comedor de alfafa? O que tem a ver? Qual a influência, hã? Ou a gente já passou por uma revolução socialista aqui, eu não tô sabendo. Hoje é que ele não falou, ele só mostrou, né? Porque eles não tiveram a pachorra de falar daquele brasão ali, tá? Ele não é uma moeda, ele não é um símbolo da Alemanha nazista com uma foice e um martelo. Tem nada a ver, tá? Aquilo ali é austríaco, aquilo ali é uma foice e um martelo que não estão cruzados. O símbolo do socialismo é aquilo ali cruzado, que representa a união, tá? Então, tipo assim, sabe? Aquilo ali não prova nada, tem nada a ver nem com nazismo, nem com socialismo, nem com moeda. Entendeu? É isso. Cara, tá muito caricato isso aqui, cara. Primordialmente por causa de Karl Marx. Você precisa ler os seguintes livros. Long 18th Century, do Edward Anthony. Você vai ler também o artigo... Atenção, agora é o momento em que o Nando Moura cita livros que ele não leu. O mercado e não os sindicatos nos propiciou o lazer e o descanso, que está disponível no site mises.org. Lá procure o artigo, o mercado. Desculpe. Aí o cara me indica um think tank, né, produtor de peças publicitárias como fonte, mas beleza, vamos lá. Então, e não os sindicatos nos propiciou o lazer e o descanso. E você assista o documentário... Não, por favor, não faz isso, cara. História Soviética. Essa vai ser a maior aula... Aí eu vou te dar uma dica que serve pra sua vida, tá? Se você vai consumir algum conteúdo de história que começa com a história não contada, o que seu professor de história não falou, a verdadeira história por trás, a história não revelada, sabe? Qualquer coisa que comece com isso, politicamente incorreto, guia politicamente correto de qualquer merda, versão politicamente incorreta, qualquer coisa que tenha esse enunciado, passe, tá bom? Simplesmente faça isso. Simplesmente faça isso. Porque é simples, qualquer publicação séria, né, a nível de historiografia, ou seja, da ciência história, produzida a partir de método científico da história, não vai ter esse título. Que isso não é aprovado dessa maneira. Não sai para ser impresso com esse título. Então, se tem um título desse tipo, não precisa nem ler o resto. Entendeu? O título já basta para você saber que é uma bosta. Entendeu? Já basta para você saber que é uma bosta. De história que você já teve na sua vida para que você possa desbancar os seus professorzinhos
perderam os comunistas socialistas da sua escola. Aqueles malditos professores que estudam as coisas, né? Malditos professores, vamos aqui consumir o Mises.org. Assista esse documentário aqui no YouTube, A Verdadeira História Soviética. Tá, mas cadê o anticristo, Nando Moura? Tá na metade do vídeo já, você não entrou no anticristo. E se você reclamar dos dados, você vai lá e mande uma carta para Harvard, mande uma carta para Cambridge. Cambridge. Os dados estão todos lá. Até tentaram desmentir o documentário, mas tá lá. Tá lá, são documentos. Tudo está escrito lá. Tá escrito. Classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary Holocaust. Karl Marx. Onde que tá escrito isso? Marx began it. He was the ancestor of a modern political genocide. And I don't know that any European thinker of the modern period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find anything earlier. Marx não defendeu isso publicamente, tá? Isso aí não existe, tá? Não existe, tá? Essa discussão de raça em Marx não existe, tá? Não tem lugar nenhum. Discussão atribuindo uma necessidade de extermínio de qualquer raça. Isso aí é uma mentira muito baixa, tá? Dessa peça publicitária aqui, que eu não sei de onde é que o Nando Moura tirou, tá? Assim, então, assim, não tem o que eu argumentar. Isso é factualmente mentira, tá? So I presume it starts with them. Agora, quem foi Karl Marx? Karl Marx foi, como está descrito nesse texto aqui. Karl Marx é considerado por alguns como um dos gênios da filosofia. Vinha de uma família burguesa falida e foi sustentado durante quase toda a vida por um outro burguês, chamado Friedrich Engels. Judeu, Karl Marx era judeu, odiava os judeus, intelectuais e burgueses, exceto Engels, que ele sustentava. Chamava os russos de lixo étnico. Celebrava como preço do socialismo a destruição de uns povos inferiores. Karl Marx... Isso é tudo mentira, tá, gente? Assim, não... Marx nunca falou em povos inferiores, isso não existe, sabe? Isso não... Assim... E só mostra um pouco do pânico que é criado em torno de Marx, entendeu? É necessário esse nível de mentira para tentar desconstruir algo que é muito poderoso, que é a base do marxismo, que é a luta de classes. Porque é algo irrefutável, algo presente na nossa vida, é algo concreto, é algo sensível, é algo brutalmente sensível. E o que Marx conseguiu, junto com Engels e com os que vieram melhorando a partir daquilo que ele produziu, foi construir um entendimento da sociedade mercantil capitalista capaz de demonstrar toda a lógica da reprodução do valor a partir da ausência de liberdade e da exploração. Onde uma classe social controla o conjunto da vida social, enquanto que outra classe social sustenta materialmente o mundo inteiro, ao passo que é submetida a uma dominação política. Então veja, é tão potente a obra de Marx, é tão atemporal, não é que seja atemporal. A obra de Marx está circunscrita ao capitalismo. Enquanto houver capitalismo, Marx será atual. E veja, quanto mais o tempo passa, mais Marx fica atual. A ponto de, mesmo que não haja nenhuma revolução em marcha de grandes proporções mundiais, mas mesmo assim, o anticomunismo mais rasteiro, mais tacanho, mais mentiroso, mais absurdo, como esse que a gente está assistindo, seja algo permanente. Isso é alimentado permanentemente. Tamanho poder da obra de Marx. O capitalismo não resistiria a uma semana sem o anticomunismo preventivo, tipo o do Nando Moura. Tamanha potência da obra de Marx. Até hoje insuperável. Marx conseguiu, dentre outras coisas, ser o que melhor determinou a estrutura do capital. Nenhuma teoria econômica traz o capital rico em determinações como Marx traz. Os liberais, no máximo, conseguem fugir da discussão criada por Marx. E a única coisa que eles têm a fazer
é ou ignorar Marx e criar abstrações a fim de referendar a sua política econômica a partir da instrumentalização da academia de economia, a partir dos economistas vulgares, né? Ou mentir descaradamente, como está fazendo aqui o Nando Moura, que é o mais rastejante, né, do tipo de anticomunista que a gente pode conhecer. Marx sempre apoiou o Holocausto Social, pregava o Holocausto Social, tendo saudado o extermínio dos índios mexicanos na guerra pela possessão da Califórnia, e usava expressões como negro pernóstico. Como todo bom psicopata, Karl Marx também era um bom racista. Qualificado pelos próprios aliados como difícil... Isso também é mentira, sabe? Assim, ele tá lendo um texto do Mises, que é uma peça de anticomunismo, uma produção mentirosa, tem que colocar a coisa bem como ela é, tá? Porque o Marx, quando ele escreve sobre a questão racial, é no sentido, e tem um material bom que ele fala sobre isso, que eu não me lembro o título em português, mas que ele fala inclusive das questões que estavam acontecendo na América Latina. Então ele fala de toda a questão da escravização dos africanos para a implantação da acumulação primitiva de capitais para o desenvolvimento da América, no desenvolvimento capitalista da América. Então não só não é verdade isso, como existe toda uma corrente de debate do marxismo negro, do antirracismo marxista, baseado na obra de Marx. Então, diferente da mentira construída aqui pelo Nando Moura, a realidade é essa. É uma gama de construções marxistas antirracistas, a partir do que ele produziu. Embora isso nunca tenha sido objeto do estudo de Marx, que o objeto de Marx ele era muito circunscrito à sociedade mercantil capitalista do século XIX. Né? Mas que, inevitavelmente, ele vai ter contato com essas questões porque elas são determinantes para as estruturas do capitalismo. Então aparece sim na obra de Marx. Difícil, violento e autoritário, Marx não inspirava respeito nem em outros socialistas. Talvez por isso o russo Mikhail Bakunin o tenha classificado como monte de esterco. Claro, né, cara? Porque o Marx combateu os socialistas utópicos. O Marx se opôs aos anarquistas. Né? Então a crítica dele era a esses grupos, que eram os grupos que estavam até então mais avançados no sentido da discussão política entre os trabalhadores. Então ele precisava desconstruir essas teorias para construir uma teoria revolucionária que partisse de um melhor entendimento das relações capitalistas de produção. Então sim, ele vai debater com esses caras aí. O francês Proudhon como verme falsário e o seu companheiro de redação na Gazeta Renana, Karl Heinz, como espírito perverso que vivia sempre sujo, capaz de tudo, menos de um gesto nobre. Assim definiam Karl Marx aqueles que conviviam com ele. Só gente boa. Marx traiu a mulher, a aristocrata Jenny, com a própria empregada Helene, com quem teve um filho, Fred, que... É verdade, gente, mas vamos cuidar o anacronismo, tá? Aliás, a vida pessoal do Marx era uma tragédia, mas ao mesmo tempo, assim, é muito legal da gente conhecer que, na verdade, mostra todo o trabalho intelectual, a dedicação ao trabalho intelectual, ao mesmo tempo que ele era desorganizado por uma série de questões, né? Então, assim, essas relações, assim, a própria questão dos filhos, vai falar dos filhos agora, já que ele tá bingando, esse é o vídeo do bingo, né? Ele vai falar dos filhos do Marx que morreram, que também temos que cuidar do anacronismo, tá? Marx era pobre, as pessoas na época tinham mais filhos e era comum filhos morrerem, tá? Mas o Marx tinha uma boa relação com os filhos e com a própria Jenny. Tanto é que quando a filha Jenny Shen, enfim, não lembro exatamente, morreu, é que ele vai degringolar, né? Ele vai degringolar ali e a saúde dele piora. Mas é isso, gente, o Marx era isso mesmo. Então, assim, ele arrumava um emprego num jornal, logo ele era perseguido, era demitido, aí ele fazia uma publicação, entrava um dinheiro, ele conseguia se manter um pouco melhor, aí ia para pior de novo, aí o Engels alcançava alguma coisa, ele alugava uma casa melhor, comprava uma cartola, um casaco, recebia todo mundo dentro de casa, daqui a pouco estava sem grana de novo.
Assim, é isso, tá? É isso. Mas assim, gente, uma outra coisa que a gente tem que desmistificar é essa ideia de que marxismo é voto de pobreza, tá? Ou atestado de moral superior, no sentido de moral capitalista, conservadora, cristã. Não, não é isso. É apenas uma interpretação da sociedade mercantil capitalista e uma visão de mundo, e uma prática política. É isso, né? Logo tratou de expulsar de casa. Adulterou os números da mensagem orçamentária do primeiro-ministro inglês Gladstone, em discurso na International dos Trabalhadores em 1864, falsificou dados estatísticos de livros da biblioteca do British Museum, fonte para a elaboração do capítulo 8º e do capítulo 9º de O Capital. Ele falsificou os dados para poder escrever O Capital. Eu tava lá, cara, eu era os dados que ele falsificou. Eu sou uma falsificação produzida pelo Marx, cara, é verdade. Caluniou Mikhail Bakunin, acusando-o de anarquista sem provas, de ser agente... Mas o Bakunin não era anarquista? Olha, eu não entendo muito de anarquismo, mas a única coisa que eu me lembro de anarquismo foi na época da faculdade, o professor que mandou a gente escolher algum autor anarquista para dar uma lida, para fazer um trabalho, e entre esses estava lá Bakunin. Aliás, foi o único texto anarquista que eu li durante a faculdade, foi o texto do Bakunin. E agora o Nando Moura me surpreende aqui dizendo que o Bakunin não era anarquista, cara. Cara, tá muito bom o vídeo, porque é o bingo, cara. Assim, ó, pensa num vídeo que você não consegue extrair uma afirmativa que seja verdade. Não, talvez uma ou outra, assim, perdida por acaso, mas em essência o vídeo é tudo mentira. E não tem anticristo, porra. O vídeo tem 12 minutos, já estamos aqui em 8 minutos e não tem anticristo ainda. Puta propaganda enganosa, hein? Agente secreto da polícia czarista e, para compor sua obra apocalíptica, plagiou o pensamento de outros sem citar autoria. Quem? Sua família foi a grande vítima. Dos 6 filhos que teve a esposa, 3 morreram na primeira infância, em decorrência do estado de penúria a que foram submetidos, e 3 cometeram suicídio. As filhas Jenny, Laura e Leonor cometeram suicídio. O único sobrevivente, o filho bastardo do adultério com a empregada, nunca foi reconhecido pelo pai. Como todo hipócrita, Marx nem deixava o menino sentar-se à mesa com os irmãos legítimos. Não é verdade isso aí, tá? Não é verdade. É verdade, sim, do bastardo, mas essa relação aí, na verdade, é questão de assumir para tentar, de novo, vamos cuidar anacronismos. Estão falando do século XIX, as coisas eram diferentes na sociedade, tá? Mas enfim, também é mentira, mas bora lá. E foi adotado por Engels para salvar as aparências. Foi Engels que pegou o menino, né, para criar lá. A esposa Jenny, né, prematuramente envelhecida pelo sofrimento que Marx causou, morreu sem perdoar o marido por ter engravidado a empregada. Isso é mentira, também é mentira, tá? Assim, não foi uma coisa que ela gostou muito, pelo que a gente sabe, lógico, tá? Mas não é verdade que morreu assim, não é verdade. Beleza. Com os pais e parentes, Marx não foi menos egoísta. As heranças de parentes ricos foram avidamente devoradas e mal administradas por ele, que se dizia economista. Engraçado, né? Ele não... De vez em quando entrava, assim, uma herançazinha, mas assim... Ele sequer corria atrás disso, tá? Eram coisas que ele tinha direito. E não era muito, não. E ele gastava. Mas assim... Tipo... Tá, e daí? Tipo, foda-se tudo isso aí. O que isso tem a ver com a obra dele? Ele tá certo ou errado? Entendeu? É só um moralismozinho barato, tosco, entendeu? Do Nando Moura. É só isso, entendeu? É isso. Na verdade, um cara que se diz economista, que escreve lá o livro O Capital e vai à falência. Coloca toda a fortuna da família, né, Não, cara, assim, ó, quando eu saio o primeiro livro do Capital, já era o Marx no fim de carreira, meu amigo, entendeu? Fim de carreira, então não foi por isso. Aliás, atrasou tanto, entre outras coisas, porque no meio disso tudo aparecia um evento que o Marx tinha que estar participando, uma agitação, uma organização de trabalhadores, o Marx parava, aí o Marx percebeu que tinha que escrever por outras coisas ao longo do processo, porque coisas estavam acontecendo, ele precisava organizar os trabalhadores, precisava escrever sobre aquilo, e às vezes ficava sem grana, então ele tinha que escrever outras coisas para conseguir publicar, entende? É isso, por exemplo, a introdução à crítica da economia política foi isso. Tinha um contrato, ele tinha que entregar alguma coisa e ele pegou um pedaço do que ele estava escrevendo pro Capital. Entende? Então não tem nada a ver com empenhou a sua vida no Capital e por causa disso quebrou. Não, ele quebrou
Porque ele era pobre, o normal das pessoas pobres é quebrar, tá? E ele poderia ter sido melhor se ele tivesse assumido, tá, uma posição social para repetir aquilo que os outros faziam, tá? Só que Marx não queria fazer isso. Marx criticava essa vida, essa sociedade, esse estilo de vida, essa moral. Entendeu? E o que o Nando Moura está fazendo aqui, porque ele não refutou em ponto algum, qualquer ponto do que Marx fez ou escreveu, é simplesmente querer avaliar o Marx pela regra moral dele. Ainda de maneira anacrônica, o que é pior ainda. Então foda-se o que o Nando Moura acha, tá? Foda-se o que foi a vida pessoal do Marx, tá? Por ocasião da morte do pai, Heinrich, de câncer no fígado, não compareceu ao enterro porque não tinha tempo a perder. O próprio pai morre com câncer no fígado. Não, cara, o Marx vivia sendo expulso de um país para o outro, vivia fugindo, tá? Vivia fugindo. Saiu da Alemanha, foi para a França, da França, enfim, se mudou a vida inteira, tá? Mas olha, agora chegou na parte que já perdeu a graça, tá me dando preguiça. Falta pouco. Não sei se eu vou chegar no final, porque falta 2 minutos, ele não falou da porra do anticristo, não vai falar. Ele não comparece ao enterro, diz, não tenho tempo a perder. Por conta disso, a mãe, Henriette, cortou relações com ele e, saturada de pagar suas dívidas, advertiu através de uma carta o mimado filho parasita. Você devia juntar algum capital em vez de só escrever sobre eles. A mãe dizendo para o próprio Karl Marx. Mas ao cometer grosseria com um amigo e provedor de todas as horas, que Marx concedeu a chave para a explicação da sua imoralidade. Vejam só. Engels escreve ao amigo Marx ou imoral, dizendo-se arrasado após a morte da companheira amada Mary Burns. Marx, por carta, responde que a notícia o surpreendeu, mas logo passa a tecer considerações sobre as próprias necessidades pessoais. O cara vai lá, o amigo dele, que sustentou ele a vida inteira, manda uma carta dizendo que está desesperado porque a mulher morreu. E Karl Marx, putz, que triste, hein? Começa a falar das necessidades dele, né? Cara, é que depois ele devia ter deixado para mandar um WhatsApp pro Engels depois. Entendeu? Ou... Né, porque, tipo, carta chegava toda hora, era fácil de escrever várias coisas diferentes, assim. Essas mesmas cartas tinham vários assuntos, tá? Tratavam teorias, coisas da militância política. É a porra do anacronismo, né? Do Nando Moura. Até porque o Engels tinha interesse no que o Marx estava produzindo. Tem N passagens do Engels cobrando. Entrega aí qualquer coisa, pra gente poder publicar, continuar o debate. Vamos lá, vamos terminar o projeto, vamos publicar a primeira parte. Quer dizer, o Engels estava cobrando. Entendeu? É isso. Tem uma passagem, inclusive, acho que é quando o pai do Engels morre, o Engels ganha uma grana da herança, que o próprio Engels pergunta pro Marx, tá, e agora, o que você precisa aí para se estabilizar e continuar trabalhando? Né? Só depois não vai ter mais, acabou, secou a fonte. Né? Eles tinham essa relação. Magoado com a frieza de Marx, Engels suspende o dinheiro e a correspondência, o que leva Marx apressado, não propriamente a pedir desculpas pela conduta mesquinha, mas admitir com franqueza brutal que, em geral, nessas situações, meu único recurso é o cinismo. É aí o maestro Bocchetти, né? O antepassado do maestro Bocchetti, só pode. Entrou para a história como vigarista desde o início. Para provar que a evolução do capitalismo só ia piorar a vida dos trabalhadores, ele se apoiou nos dados dos Blue Books, relatórios anuais do Parlamento da Inglaterra. Quando Marx foi ver os relatórios, descobriu que, ao contrário do que ele estava dizendo, a condição social da classe operária tinha melhorado muito. Como os registros não comprovavam o que ele queria, ele usou os registros de 30 anos antes e assim usou essa falsificação histórica para a grande fraude que ele escreveu, chamado O Capital. Tá bom, Nando Moura, falta só uns segundos, mas eu não aguento mais, cara, tá bom, assim, porque ele terminou com mais uma mentira, é isso, ele terminou com mais uma mentira. Não existe isso, gente, fora da teoria da conspiração de sites de propaganda como o Mises, tá? Você não vai encontrar esse tipo de afirmação fora dessas peças revisionistas de propaganda anticomunista. Tá bom? Mas eu gostei, no início eu ri bastante, depois eu enchi o saco, mas era mais ou menos isso que a gente esperava e chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim. Então é isso, você conseguiu tancar, porra, muito obrigado, hein? Você é foda, tá? Agora deixa um like aí, deixa um comentário aí, ajuda, tá bom? E se puder, dá uma força ajudando na manutenção do canal. Beleza? Falou, tchau, tchau e até a próxima.